bem? Só fazendo um testezinho. Marcão, tá ouvindo? Rafael Serra. Ok, ouvindo. Ouvindo. Perfeito. Então vamos lá. Pessoal, muito boa tarde a todos que estão aqui conosco na nossa audiência, a quem vem acompanhando o nosso evento EL Latam Tour desde o início da semana, um evento que a ABB Eletrificação vem promovendo de forma digital para levar conteúdo técnico, novidades, tecnologia para todos vocês e, obviamente, sempre buscando mostrar soluções que possam agregar no seu dia a dia e resolver os seus problemas, né? Estamos aqui justamente para isso, para apoiá-los e agregar valor e ajudá-los nas suas problemáticas técnicas do dia a dia. E, enfim, chegamos então na nossa última sessão do Brasil, né? Então, para quem acompanhou o evento, deve ter notado que teve sessões na América Latina, em vários outros países, em sessões em espanhol, sessões em português, e hoje essa é a nossa sessão de fechamento, né? Então, aqui estamos eu, Felipe Dolgoff, muito prazer, Marcos Oliveira e Rafael Serra, onde a gente vai fazer um overview geral do que a ABB tem, né, de soluções técnicas, de produtos, de soluções de automação, que possa agregar no seu dia a dia. E vocês vão notar como a gente gosta de brincar, né? Que vai desde a geração até a tomada, né? Então, a ABB tem um portfólio bastante rico. E a ideia aqui é a gente justamente fazer uma mesa redonda, trocar uma ideia com o Marcos e com o Rafa, justamente para a gente abordar todos esses tópicos. E eu convido vocês que estão conosco aqui na plateia, que vocês participem, que vocês mandem suas perguntas, que vocês, caso tenham curiosidades, que vocês possam trazer essas curiosidades, porque a gente vai fazer sempre o possível para incluir, né, os seus comentários, as suas perguntas no meio da nossa conversa e realmente fazer algo como se fosse de fato uma mesa, né, onde estamos ali os 3, 4, 5, todos nós aqui nessa sala reunidos e conversando. Tá? Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela participação. A gente começa a partir de agora e eu começo pedindo para os meus colegas, o Marcos e o Rafael, para eles se apresentarem. Tá? Então, eu sempre brinco que a gente começa sempre por ordem de chamada, né? Eu já acabei me apresentando aqui, então, Marcão, M, vem antes de R, vamos lá. Obrigado, Felipe. Pessoal, uma boa tarde a todos. Marcos Oliveira, me chamo Marcos Oliveira, trabalho e faço parte do time da ABB Eletrificação, no time de promoção técnica e engenharia de aplicação, tá? Fico aí localizado na região de São Paulo, atendendo até a região ali de Guaratinguetá, tá bom? Obrigado a todos. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Rafael Serra. Eu também faço parte do time da engenharia de aplicação. Eu sou responsável pelo atendimento na região de Minas Gerais e pela conta Vale em nível nacional hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que a gente possa conversar bastante aí e passar por todo o portfólio para vocês, que vocês vão ver que é bem completo o que a gente tem para falar. Legal, Rafa. Obrigado, Marcos. Bom, então, nosso tema é um tour pela eletrificação, né, do residencial ao industrial. Então, a gente começa justamente na onda, né, de mostrar do residencial ao industrial. Para chegar à energia, a gente precisa partir de algum ponto, precisa partir de onde se gera, né? Então, a gente vai começar falando de onde ocorre a geração de energia, o que a ABB tem de soluções. A gente vai caminhar para o industrial, depois a gente vai caminhar para as cidades, né? Principalmente falando muito sobre o conceito de smart cities, de sustentabilidade, etc. E a gente finaliza justamente falando, né, de cidades e residências inteligentes, né? Então, para quem nos assiste, a gente, para essa conversa, a gente não vai utilizar a apresentação de PowerPoint em si, né? A gente vai se pautar aqui por uma ferramenta que a ABB tem, que é uma ferramenta digital que está disponível na internet, qualquer pessoa pode acessar, que se chama ABB Smart Societies, né? E ela é uma ferramenta interativa bem legal, justamente porque ela mostra diversos ambientes
e ela te permite navegar dentro desses ambientes, né? Então, a ideia é justamente, depois quem tiver um pouco mais de tempo, de curiosidade, vocês podem ficar à vontade para acessar, né, para vocês verem outros pontos que talvez a gente não aborde aqui, porque tem um montão de coisa lá. Se a gente for ficar abordando tudo, a gente vai ficar 5 horas falando, né? Então, esse não é o objetivo. Ainda mais que o Marcos e o Rafael gostam de falar, gente, se eu não segurar eles, já viu, né? Então, a gente vai tentar ser o máximo objetivo possível, né? E tentar passar por todo o portfólio. Só peço desculpa para vocês do cachorro latindo no fundo, é minha cachorra, tá? É o novo normal e às vezes não dá para mandar ela ficar quieta, né? Então, me perdoem pelo barulho aí de fundo. Bom, então vamos lá, meninos. Vamos começar aqui a utilizar a nossa ferramenta, tá? Então, pessoal, aqui ela está em tela cheia, mas se eu fechar aqui, opa, deixa eu mostrar aqui para vocês o endereço para qualquer pessoa poder acessar isso a posteriori, né? Apareceu uma telinha aqui em cima, deixa essa telinha sumir. Muito bem. Isso. Bom, então vocês vão notar que eu estou aqui no Google Chrome, tá? Então estou navegando num browser de internet e o endereço dessa ferramenta é ABB Smart Societies, né? Sociedade em inglês, em plural, né? Societies.com. Se vocês digitarem isso no Google Chrome de vocês, vai trazer para essa página, onde vocês vão poder ver exatamente todos os pontos que nós também estamos vendo aqui, né? Eu coloquei em full screen para ficar mais fácil. E como a gente comentou, né? A ideia daqui do primeiro ponto é a gente comentar justamente sobre a geração de energia, né? Então, o que a ABB tem para a geração de energia? Óbvio que muita gente conhece a ABB pela área de alta tensão e recentemente, né, a ABB ela fez uma junção com a Hitachi e esse negócio hoje pertence à Hitachi, a área de alta tensão, subestações acima de 69 kV para cima. Mas mesmo assim, dentro de toda a usina, existe um portfólio riquíssimo que a ABB ainda tem um portfólio muito forte, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de distribuição em média tensão, distribuição em baixa tensão, produtos com características especiais para algumas tensões que estão vindo aí, que são tensões novas, talvez não tão normatizadas, digamos assim, né? Então, essa imagem que vocês estão vendo mostra bem isso, né? É o ecossistema das gerações, das diversos tipos de fontes de geração. Então, a gente tem eólico, a gente tem aqui no cantinho direito a geração por energia solar, né? A gente tem aqui a clássica usina hidrelétrica, que basicamente é uma das principais fontes hoje de geração de energia no Brasil, né? Então, a gente tem, obviamente, soluções para distribuir energia dentro desses meios aqui. E eu queria justamente trazer para os meninos, perguntar para o Rafa e para o Marcos, para a gente começar a nossa conversa aqui, né? Quando a gente pensa em geração, vamos começar pela fotovoltaica, que é a queridinha hoje do mercado, né, gente? A gente vê muitas oportunidades no mercado fotovoltaico, muita gente trabalhando com energia fotovoltaica. O que a gente tem assim de preocupação quando a gente pensa em energia fotovoltaica, pessoal? Qualquer produto? Esse é o primeiro ponto, né? Qualquer produto que eu posso utilizar para distribuir energia? E vale o comentário, né, Douglas, que para todos esses ambientes e principalmente aqui no fotovoltaico, a gente tem um requisito ali do nível de tensão, né, que é bem característico, né? E aí, consequentemente, quando a gente vai para esse nível de tensão que a gente fala ali, 800 volts, 900 volts, 1000 volts, né? Vem a necessidade de você ter equipamentos que são preparados para isso. Mas que equipamentos são esses? Por exemplo, um disjuntor, né? O equipamento que vai fazer ali a proteção elétrica, né, dentro da usina de geração fotovoltaica, por exemplo, ele vai precisar ter um nível de tensão de operação nominal superior ao nível de tensão, por exemplo, que a gente vai ver dentro de uma indústria que seria até 690 volts, né?
e que a gente vê que na prática às vezes é muito menor do que isso, né? 480, 440, 380, 220, 110, né? Então, quando a gente olha da perspectiva dessas aplicações de geração fotovoltaica, o nível de tensão é uma característica que acaba puxando, né? A gente vai ficar de olho em equipamentos que são preparados para esse tipo de situação. Exatamente, né, Marcos? E falando sobre isso, a gente, dentro do portfólio da BB, a gente está bem na vanguarda, né? Vamos dizer assim, a gente já tem desenvolvido vários produtos para acompanhar essa tendência, né? De hoje em dia, que vem sempre pedindo, como você comentou, tensões bem acima do convencional. A gente pode falar hoje de um disjuntor, o nosso Emax 2, né? Ele já tem versões disponíveis para operar até 900 VCA, porque a gente vê isso, os transformadores para essas soluções fotovoltaicas, elas vêm trabalhando com secundários com tensões maiores, enfim, na parte da corrente contínua, equipamentos com isolação 1500 VCC, chaves seccionadoras, enfim. Então, a gente, dentro desses segmentos, né, a ABB ela vem desenvolvendo todos os produtos que o mercado vem demandando. A gente tem um portfólio bem completo para isso. Interessante, né, Rafa? Porque você comentou sobre essa questão da evolução, de como os projetos eles têm se transformado. E se a gente pega esse mesmo segmento de geração fotovoltaica há 5 anos atrás, eram outros requisitos, né? E é interessante como as soluções elas vão se transformando, vão sendo introduzidos produtos diferentes. Se a gente for olhar até pouco tempo atrás, a gente tinha no nosso portfólio os inversores, e para a gente foi uma novidade, né? Quando chegou os inversores com 800 volts, vocês devem lembrar, né? 800 volts do lado AC. Então a gente falava, nossa, 800 volts, mas cara, que tensão estranha, nunca ninguém trabalhou. Mas era ali, era uma tendência, o mercado estava começando a migrar para isso justamente para você ter menos perdas, para você conseguir otimizar o máximo possível a questão de eficiência energética, né? Exatamente, a gente... Pode falar, Marcos, desculpa. Que isso. Esse é um ponto importante, porque isso não é válido só para geração, né? Mas a gente vai ver que as demandas dos segmentos vão trazendo novos requisitos, né? A gente vai falar muito aqui hoje. Coisas que há 10 anos atrás não eram comum, né? E detalhe, né? 10 anos atrás nem é tanto tempo assim, né? Se a gente for parar para ver, né? E agora já são coisas totalmente naturais, né? Que já se espera de um equipamento, tá? E um outro destaque. Começamos o nosso bate-papo falando só das coisas que são especiais, né? Isso sem contar as outras coisas que já são meio que clássicas num sistema de distribuição de energia, né? Por exemplo, um relé de proteção, alguma coisa desse gênero, tá? Uhum. E mesmo esses, né, Marcos, mesmo os clássicos, eles estão se reinventando, digamos assim, né? Estão passando por um processo de renovação tecnológica. A gente vai comentar mais para frente, mas você começa a ver equipamentos que eram puramente eletromecânicos, agora ter tecnologia embarcada, ter inteligência, ter comunicação. De fato, quando a gente pensa nisso, a gente lembra daquele conceito da indústria 4.0 que é muito falado, né, que é o internet das coisas, né? Cada objeto de forma individual ter a sua própria autonomia, a sua própria inteligência e a sua capacidade de conectividade de uma forma geral. A gente está falando aqui do fotovoltaico, mas dando sequência, a gente está vendo aí, né, as torres eólicas, né? E é um mercado que até tem bastante coisa a ver com o mercado de solar, algumas exigências assim são bem parecidas, vamos dizer, né? Também vem trabalhando com níveis de tensão acima, também 800, 900 VCA, não é comum no nosso mercado industrial, mas para esse mercado também de wind, também vem demandando bastante. É um mercado que pede alguns outros equipamentos especiais que a gente consegue atender. É um mercado que demanda muito, a gente vai falar mais para frente também de painéis
né, de média tensão, com isolações a gás, porque tem que ser compacto, o painel ele fica instalado dentro das próprias torres, né, e a gente tem um portfólio, a gente consegue atender bastante, a gente tem um produto bem compacto, assim, bem utilizado para esse segmento. E isso é interessante, né, Rafa, que você comentou, esses dois meios de geração de energia, eles têm algo que é bastante semelhante, que é a necessidade, como são plantas que são muito grandes, né? Então você pega uma planta fotovoltaica que tem extensões gigantescas, aquele mar de módulos fotovoltaicos. Quando você pega uma planta de geração eólica, você vê aquele distanciamento, né, entre as torres, enfim, e cada um daquelas torres, cada um daqueles conjuntos, daquelas mesas que compõem um sistema fotovoltaico vão ter uma quantidade significativa de potência, né? E você muitas vezes tem que pegar esse bloco de potência e levá-lo até uma subestação, muito conhecida também no mercado como subestação coletora, né? O pessoal costuma usar esse termo. Você vai até essa subestação coletora para elevar isso para um nível de tensão de transmissão para que eu possa levar isso para os grandes consumos. Então, é muito comum você ter pequenos grupos de potência e esses grupos de potência eles são gerados, né, em baixa tensão, e aí você eleva isso para a média. Por isso entra aí nesse caso que você até comentou, né, dos painéis de média tensão a gás, isolado a gás, que são extremamente compactos, podem caber, por exemplo, dentro da própria estrutura ali da torre, né, do sistema eólico. E a mesma coisa para o sistema solar, né? Que tem os skids que estão ficando cada vez mais comuns, né? E dentro de um skid é sempre composto o painel de baixa tensão, com todos esses produtos especiais que o Marcos comentou, de tensões elevadas, que trabalham com 1.500 volts, do A do AC 800, 900 volts, um trafo com potências bastante interessantes, né? Porque são trafos grandes, aí a gente está falando de 6, 7 MVA, são trafos que a gente não vê muito no dia a dia da indústria para essa característica, né? Dependendo, obviamente, do segmento. E a gente já tem, geralmente, os painéis de média tensão compactos, muitas vezes isolados a gás, né? Justamente pela compactez do equipamento, para conseguir levar esses blocos de potência para subestações coletoras. Né? Sim. Bem colocado. Bem colocado, Douglas. E não só... Desculpa. E é interessante também que é um mercado, né, que trabalha com várias topologias e vários tipos de projetos, né? Você comentou, a gente precisa, né, levar para uma estação coletora, geralmente em T4,5, né? Enfim, a gente falou dos painéis, mas também a gente tem os produtos outdoor, né? A gente tem várias topologias que a gente vem vendo hoje em dia, né? Que você pode, em vez de utilizar os cubículos clássicos, vamos dizer assim, abrigados, vamos dizer, a gente pode trabalhar também com os disjuntores outdoors, né? A gente consegue atender também com disjuntores, a BB possui seccionadores para utilização ao tempo, religadores também. Esses projetos demandam bastante quando você vai fazer a conexão com a concessionária, enfim. Então, a gente pode pensar também, né, vamos dizer assim, literalmente pensar fora da casinha, né, porque a gente vai estar pensando nos produtos para uso ao tempo, né, que a gente consegue aplicar também. Vale o destaque do porquê dos produtos, né, também. E não é pelo fato da gente estar olhando agora da perspectiva da geração, né, mas para que esses produtos estão lá, né? Se a gente está gerando energia, consequentemente, estamos à mercê de um curto-circuito, por exemplo, né? Algum tipo de falha, algum rompimento de cabo, alguma sobrecarga, e tudo isso faz com que a gente tenha que ter um sistema de proteção para o meu ambiente de geração, né? Esse é um ponto legal para o pessoal já ter em mente, né? E construir essa figura que a gente está falando para eles, né? Então, essas usinas precisam ter ali um escudo, um monitoramento do que está acontecendo do ponto de vista de geração de energia, para que ela possa chegar ali na subestação coletora e poder transmitir isso da melhor forma possível. Né? Muito bem. E essa energia transmitida, essa energia gerada e transmitida pelos sistemas de transmissão, vai ser, obviamente, consumido
pelos grandes centros, né? Espalhadas aí pelo nosso pequeno território nacional, né? O Brasil é tão pequenininho, né? Os desafios de transmissão de energia são tão fáceis, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, essa energia ela vai começar a ser transmitida para os centros de consumo, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? As próprias cidades, as indústrias. Vamos explorar um pouquinho, né? o industrial, né? Então, a gente vai usar aqui como exemplo o segmento de data center, né? Para quem não está muito habituado, o segmento de data center é um segmento que está em constante expansão no Brasil, muito grande a quantidade de investimentos de empresas nacionais e estrangeiras investindo nos seus próprios data centers. E acho que o data center é legal porque ele mostra bem o conceito, né, da distribuição de energia desde a subestação de entrada até as cargas terminais, né, e tudo isso muitas vezes feito com bastante tecnologia embarcada, né, porque tem muita monitoramento de energia, você tem muita automação, né, do sistema elétrico. Porque é legal pensar no segmento de data center, e isso pode ser aplicado para qualquer indústria. Depois vocês podem até comentar algo, meninos, porque o segmento data center ele não tem a manufatura, né? Não tem a produção de algo. Ele tem ali os racks. O que ele precisa? De energia, só isso, né? E os dados vão ser trafegados, vai chegar fibra ótica, vai sair fibra ótica, vai ter servidor ligado. Então, no fundo, eles precisam de uma energia que tenha a melhor qualidade possível e com a maior eficiência possível, né? Então, é legal ver os conceitos de indústria 4.0 no data center, porque eles abraçam muito forte a eletrificação, abraçam muito forte a distribuição de energia, né? O que muitas vezes, quando a gente pensa em indústria 4.0, você pensa muito na robotização, na manufatura, na automação de processo, mas não se vê tanto esse conceito nas instalações. As instalações, às vezes, são da década de 70, mas lá a linha de produção é linda, né? Maravilhosa, mas a eletrificação está bastante ultrapassada. Então, é legal a gente mostrar justamente o que a gente pode fazer para que essa eletrificação chegue nesse nível de digitalização, chegue nesse nível de indústria 4.0, né? Sim, isso é bem interessante, né? A gente fala dos 4.0, a gente também fala em eletrificação 4.0, vamos dizer assim, né? Porque é o que a gente começa a conseguir mostrar alguns diferenciais, né? Que a ABB vem desenvolvendo, enfim, questões de conectividade, a gente vai comentar disso bastante aqui para frente, enfim. E, bom, para a gente começar a distribuir vamos dizer assim, né, literalmente vindo de cima para baixo, a gente precisa dos painéis de média tensão, né? E aqui a gente está vendo em destaque o nosso painel Uniguia, né, o nosso painel de média tensão com isolação a ar. E aqui a gente já começa a ter soluções até 36 kV. Né? Então, a gente consegue atender aí, né, toda amplitude das tensões, né, que a gente precisa, até 36 kV. E a ABB tem um diferencial também, onde a gente trabalha também com níveis de curto-circuito muito interessantes, né? Bem acima, né, da média que alguns fabricantes de mercado costumam trabalhar. A gente tem painéis Uniguias Insider até 50 kA. Isso é bem interessante e a gente consegue também incorporar alguns diferenciais, vamos dizer, nesse produto. A gente pode trabalhar com um produto, vamos dizer assim, convencional, né, que a gente vem utilizando nos últimos anos, com TP, TC convencional, mas a gente também consegue já começar a pensar, né, no conceito de painel digital. Então, para esses painéis, eu já consigo começar a pensar na substituição do TP e do TC, né, por sensores de corrente, sensores de Rogowski, e por sensores de tensão, seja eles resistivos, capacitivos, enfim. E isso é bem interessante, que a gente começa a ter uma confiabilidade, uma facilidade de manutenção nesses painéis, que a gente começa a diminuir bastante o típicos nesses painéis, e pensando também em eficiência energética, né? Porque a gente fazendo a substituição dos TPs e TCs convencionais,
a gente começa também a pensar num ganho de eficiência, por causa da dissipação térmica, que é muito menor nesse tipo de equipamento. Marcão, a Rafa foi convincente, hein? Se você fosse aí um gerente de manutenção e de projetos de uma indústria, você compraria um painel com sensores de corrente e tensão? 100 colunas, por favor. 100 colunas? 100 colunas. Aí precisa ter muita carga para consumir, hein? Mas é um data center, né? Acho que um outro ponto que a gente pode comentar aqui também, justamente pensando nessa alta qualidade de proteção de curto, né? O Rafael comentou que os painéis de média tensão da BB têm esse perfil de trabalhar com, obviamente, vai desde os valores de curto-circuito mais baixos até valores bastante elevados. E a gente tem uma ferramenta bem legal, que é o UFES, né? Que é a sigla para Ultra Fast Earthing Suite, que nada mais é do que uma chave de aterramento para proteção de arco elétrico dentro do painel. Óbvio, a gente vai falar aqui de uma forma bem simplista, né? Porque se a gente chamasse o nosso especialista para falar disso aqui, falaria 2 horas tranquilamente, só desse produto, né, Rafa? Só do produto. Só do produto, falando com bastante carinho aí do nosso amigo Glauco. Mas, basicamente, pessoal, é uma solução bastante diferenciada, porque você tem a capacidade o equipamento tem a capacidade de identificar um arco elétrico dentro do que possa ocorrer dentro do painel, e nós sabemos que um arco elétrico é muito destrutivo, né? Principalmente se ele tiver um período longo de duração. Quanto maior o tempo que ele ficar vivo, digamos assim, maior é o estrago que ele faz. Então, esse equipamento, né, o UFES, ele tem a capacidade de detectar isso em questão de nos primeiros milissegundos do arco, e ter uma atuação de até 4 milissegundos aterrando, né, o sistema. Quando ele aterra o sistema, a corrente ela enxerga um caminho mais fácil do que a corrente passando pelo ar, que tem uma impedância alta, né? E aí, consequentemente, você minimiza, você elimina o arco naquele instante, e aí a proteção que vai atuar é a proteção normal de sobrecorrente, né, de curto-circuito e assim por diante. Então, enquanto você tem sistemas convencionais sem a proteção UFES, vão atuar aí em média de 70, 60 milissegundos. Com o UFES a gente consegue reduzir isso para 4. Então é uma redução bastante significativa. E isso lembrando, né, se o painel tiver detecção de arco, né, porque se não tiver, às vezes esse arco, caso ocorra, pode durar por 200, 300, 400 milissegundos. Vai depender muito do estudo de seletividade, da coordenação do projeto como um todo, né? Então, essa é uma solução também bastante legal. Vale o destaque também, né, que para a indústria hoje, que acaba tendo não só a preocupação com os ativos, né, ou seja, você conseguir minimizar o impacto disso dentro da sua estrutura, mas uma consequência disso é você também trazer uma maior segurança, né, para o sistema, uma vez que você está ali mitigando aquele evento em 4 milissegundos, né? Ou seja, como você colocou, quanto menor o tempo o evento ocupar, menor vai ser o impacto, né? Isso não só do ponto de vista de ativos, mas do ponto de vista de segurança como um todo, né? Perfeito, é isso mesmo, Marcão. E quando esses carinhas aqui? Então, e aí o Dr. Goff colocou em destaque para a gente aí agora os nossos painéis, né, os painéis isolados a gás, né, da ABB. E isso é bem interessante, né? O painel isolado a gás, quais as principais vantagens? Enfim, a gente enxerga bastante vantagem. Primeiro, quando a gente trabalha, né, com painel isolado a gás, a gente consegue diminuir as distâncias de isolação do painel. E, consequentemente, as distâncias são bem reduzidas e os painéis começam a ficar bem compactos. E a gente sabe, né, que hoje em dia o perfil das instalações elétricas vem mudando bastante. A gente está saindo ali da década de 70, década de 80, onde a gente tinha aquelas salas elétricas enormes. Eu acho que a questão de espaço não era muito o problema. E hoje a gente vê que cada vez mais espaço, né, é um problema dentro da indústria, e esse tipo de solução ajuda bastante. A gente vai comentar um pouco também, mas
A gente está pensando hoje em dia em eletrocentros, né? As famosas houses. E a gente sabe que o metro quadrado desse tipo de solução, ele é um metro quadrado mais oneroso. Então, toda vez que a gente consegue diminuir espaço, enfim, é bem interessante. Então, a BB ela tem uma família completa de painéis isolados a gás, até 36 kV, o Safe Plus, enfim, a gente tem o Safe-Wink também, a gente tem os painéis Unigear também, GX, então, assim, tanto para distribuição primária quanto distribuição secundária, a gente consegue ter soluções para atender com painéis a gás também, na média tensão. Só para mostrar um pouquinho aqui que o Rafa comentou, os eletrocentros, ou também conhecidos como e-houses, né? Electrical houses, são nada mais do que subestações que não estão dentro de uma estrutura de alvenaria, geralmente são construídas dentro de containers, não é qualquer container, obviamente, geralmente são containers especiais, com material especial, com todo um tratamento de temperatura interno, com resistências mecânicas diferenciadas, justamente para suportar, né, a alocação de equipamentos elétricos dentro desses containers, né? Então, basicamente, uma subestação toda montada dentro de container. Então, isso mostra um pouquinho sobre o conceito de automação, né, do centro, e tem os painéis de média, tem painéis de baixa, transformadores, né, muitas vezes tem UPS, painéis de automação. Então, enfim, a gente tem uma série de possibilidades, né? Vale o destaque também nessa questão que o Rafa comentou dos painéis a gás, né? Aproveitando o gancho ali do UFS, é a segurança também, né? O painel traz para a instalação. Então, clientes que têm essa questão de espaço como um ponto importante e também estão muito preocupados com a segurança dos operadores, do ambiente como um todo, os painéis a gás eles acabam sendo ali uma alternativa técnica muito interessante, né, para esse tipo de aplicação. Tá? E tem a questão da manutenção também, né, Marcos? É um painel que ele é livre de manutenção para toda a sua vida útil, né? Então, a gente tem alguns diferenciais mesmo para esse tipo de solução. Já vem uma caixinha preta, né, Rafa? Exatamente. Já vem uma caixinha preta, né? Um ponto importante que a gente não pode esquecer de comentar, o Dugoff comentou que quando a gente vai dentro de uma indústria, às vezes é tudo sofisticado, tudo robotizado, né? Mas se a energia não chegar lá, o robô não se movimenta, né? Daí a importância do que a gente está falando aqui, né? Perfeito, é verdade. Eu sempre quando tenho oportunidade de conversar com clientes sobre isso, eu sempre falo exatamente isso, né? Para a energia, para o seu processo funcionar, a energia precisa chegar com o máximo de qualidade possível, perdão, se possível, monitorada, com uma série de indicadores que possam te apoiar na manutenção, né? Então, você vai tornando, de fato, a sua distribuição de energia inteligente. E aí é interessante que a gente chega agora, né, nos painéis de distribuição de baixa tensão. Os painéis, eles, no fundo, são quem vai... A maioria desses painéis vai distribuir as cargas, de fato, a energia para as cargas finais, né? E esses painéis hoje em dia estão cada vez mais, a gente pode dizer que estão cada vez mais inteligentes, mais autônomos, né? Acho que um dos aspectos mais legais aqui, e não sei se vocês concordam comigo, meninos, é que a internet das coisas ela é vista de fato na baixa tensão nos disjuntores, né? Porque a gente começa a ter que, se a gente pegar, por exemplo, a linha de disjuntores da ABB, a linha de caixa aberta, que é o Emax 2, e a linha de caixa moldada, que é o Temax XT, a gente vê um produto com uma capacidade de digitalização, assim, absurda de grande, né? Você vê disjuntores comunicando em diversos protocolos para ter interação com os CLPs, você tem a possibilidade desses disjuntores já virem equipados com alguns firmwares e softwares para que eles possam tomar ações sem a necessidade da intervenção humana, do operador, do time de manutenção, sem contar, né, todo o requinte de tecnologia incorporada, tela colorida com touchscreen,
medição incorporada, ou seja, você consegue ter um equipamento que ele deixa de ser só um disjuntor, que é proteger contra curto-circuito e sobrecarga. Ele passa a ser mais do que isso, né? Passa a ser, de fato, um equipamento autogerenciável, um equipamento inteligente, que vai tomar as suas ações e que vai ter, inclusive, óbvio, a gente não pode falar que o disjuntor deixa de ser um disjuntor. O disjuntor continua sendo um disjuntor e o principal foco daí vai continuar sendo a proteção dos circuitos, né? Mas o mais legal é que você começa também a incorporar proteções avançadas nesse sistema, né? Ou seja, você deixa de proteger só curto-circuito e sobrecarga. Agora você passa também a fazer a proteção, por exemplo, de sobretensão, proteções direcionais, né? Que é muito comum só nos relés de média tensão. Então, é muito legal isso. E quando você incorpora essa tecnologia num painel de baixa, você começa a transformar um painel simples, um painel eletromecânico, num painel gerenciável, num painel 4.0, digamos assim, né? Perfeito, Bogoff. A princípio, a gente vê um painel, né, uma estrutura mecânica, né, metal ali, que tem que respeitar algumas distâncias para que consiga promover o isolamento para a aplicação que ele é proposto, né? Tem tudo isso, mas o recheio que está ali dentro agora, ele está em um outro patamar, né? E está em um outro patamar não é à toa, né, pessoal? Está em outro patamar, por quê? Porque a indústria, né, os clientes estão demandando, né? E os clientes estão demandando por quê? Porque cada minuto parado, dependendo do segmento, é um baita de um prejuízo, né? Dependendo da máquina que você está alimentando, você tem que ou descartar o que você estava produzindo, ou às vezes você leva bastante tempo para você poder reiniciar o seu processo. Então, para que você consiga evitar esse tipo de situação, conforme o Felipe colocou, você precisa utilizar disjuntores, equipamentos dentro do seu sistema de eletrificação que eles façam mais, né? Mais do que atuar numa sobrecorrente ou num curto-circuito ali, numa sobrecarga ou num curto-circuito, né? Então, hoje, por exemplo, a nossa linha de disjuntores abertos e caixa moldada, ela tem um cérebro eletrônico ali que é um processamento fantástico, né? Então, além do curto-circuito, sobrecarga, conforme o Felipe colocou, proteções avançadas baseadas na tensão, baseadas na potência, baseadas na frequência, né? Vamos mais além do que isso. Hoje, um disjuntor, o Alin Max 2, ele consegue falar para o cliente quando o cliente tem que parar para fazer uma manutenção. Então, assim, estamos falando de um outro nível de informação para uma indústria. Por exemplo, aqui no nosso caso, um data center, isso é fundamental, né? Imagina você ali, por qualquer motivo, um disjuntor deu problema, o responsável da manutenção não sabe o que aconteceu, não sabe quando aconteceu, por que aconteceu, né? Então, equipamentos como esse, que são muito inteligentes, trazem vários recursos, acabam agregando demais do ponto de vista de operação, né, no dia a dia do sistema. Tá? Você falou bem interessante, né, Marcos? E é bem legal que a ABB, ela, vamos dizer assim, hoje a gente tem um portfólio que harmonizou, né, os recursos que a gente tinha disponível nos disjuntores caixa aberta, a gente está disponibilizando eles todos também nos disjuntores caixa moldada, né? E é bem interessante quando você comentou aí para a questão de manutenção, enfim, hoje a gente está falando, cada vez mais a gente falando em indústria 4.0, enfim, a gente precisa de medir, né, para saber o que efetivamente a gente vai fazer com essa informação. E ficou muito fácil de fazer medição com os disjuntores da ABB hoje, né? Os disjuntores, eles já possuem medição de tensão e corrente incorporada, funções avançadas e conectividade. Quer dizer, a gente consegue, o legal dos disjuntores da ABB, não tem um protocolo específico que é da ABB, enfim, que a gente trabalha. Não, a ABB é uma empresa que trabalha multiprotocolo, então a gente comunica com praticamente todos os protocolos de processo de mercado, né? Seja Profibus, DeviceNet, Ethernet IP, Profinet, e é uma novidade que a ABB está trazendo para o mercado também,
a gente já está disponibilizando, inclusive, IEC 6850 nesses disjuntores de baixa tensão, né? Então, quer dizer, a gente está trazendo ali aquele mundo da automação da subestação, a gente já está conseguindo inserir também os nossos disjuntores dentro desses sistemas de automação, né? Então, assim, tem muita novidade, tem muita tecnologia nesses produtos hoje. A gente fala que é o poliglota, né? Exatamente. Roubando aí algumas referências dos nossos colegas internos, né, Marcão? O disjuntor poliglota, fala várias línguas, né? Vários protocolos de comunicação. De fato, o que vocês comentaram é bem legal mesmo, e essa facilidade da medição incorporada no disjuntor também é fantástico, né? Porque você economiza um equipamento a menos, são TCs, 3 TCs a menos que você acaba retirando, né, do sistema, e acaba deixando tudo isso integrado dentro da proteção. Então, de fato, é bem interessante. E, pessoal, só para a gente fechar essa parte do... Pode falar, Marcão. Um ponto importante, que também é super tecnológico, né? Agora, os recursos eles são atualizáveis via software, não é mesmo? Agora, os clientes, vamos supor que o cliente precise de alguma função específica do disjuntor em algum momento no futuro, né? Igual o nosso amigo Rafael Serra fala, o cliente não precisa gastar mais de preocupar de comprar um disjuntor novo, né? Ele consegue agora atualizar a inteligência do relé através de software, né? Disponibilizando aquela função que ele precisa no disjuntor de uma forma muito mais instantânea, né? Vamos falar assim. Eu costumo falar que o disjuntor está começando a virar se assemelhar a um celular, né? Quero uma função nova? Vai lá, baixa o aplicativo, né? Quero um recurso diferente? Vou lá e faço uma atualização. Basicamente, é como se fosse apps que você compra na loja, né? E aí esse disjuntor vai encorpando e vai se tornando um equipamento com uma série de recursos incorporados. Pelo simples fato de você vai lá, você pode comprar uma versão mais básica e aí você vai implementando isso com diversas funções. É de fato bem legal, bem legal. E, pessoal, falando sobre painéis, né, da estrutura, acho que a gente também não pode esquecer do ponto de comentar sobre a questão dos painéis certificados, né? Então, painéis certificados que atendem às normas, atendem a 61439, que é a norma hoje vigente de painéis, né? Para quem está mais nesse mundo, né, de acompanhando essas mudanças normativas, a 61439 ela está vigente desde 2016, junto com a 60, né, com a 60439, as duas normas elas convivem, mas em breve a 60439 deve sair, né, de vigência, e aí vai ficar somente a 61439, que é a norma atual, e todos os nossos painéis, nossos painéis atendem integralmente todas a norma de painéis, né? Tanto o nosso painel de distribuição de energia, que é o System Pro E-Power, como também o nosso painel mais voltado para a área industrial, para a área de acionamentos de motores, que é o MNS, né? Que é o nosso CCM inteligente. Vamos mostrar aqui a carinha do MNS, só para o nosso público conseguir enxergá-lo. Deixa eu pegar aqui onde que ele está. Ele está aqui na sessão anterior. Vamos voltar. E é o legal de você comentar aí, Dogolf, a gente atende, né, todos os requisitos da 61439, mas para os nossos painéis certificados também a gente consegue ir além, né? Apesar da norma aqui no Brasil em vigência não pedir os ensaios de arco, tanto para a linha System Pro que você comentou, a gente tem versões que conseguem atender também a norma 61641, né? A norma para arco elétrico, vamos dizer. E os painéis, o MNS, que a gente está em tela aqui agora, ele atende integralmente os requisitos da norma, né? Então, a gente tem típicos ensaiados, inclusive atendendo os 7 requisitos da norma, né? A gente encontra no mercado vários painéis que não atendem todos esses requisitos, até critérios 1 a 3, 1 a 5, enfim, a gente tem certificados, inclusive para atender os 7 requisitos dessa norma. Então, quer dizer, é um painel extremamente seguro, tanto para o operador, quanto para a instalação elétrica do cliente, também pensando em continuidade de serviço, né? Então, isso é bem interessante.
e também o conceito, né, de unidades funcionais extraíveis, né? Unidade funcional que a gente carinhosamente chama de gaveta. As gavetas extraíveis é uma característica muito forte do MNS. Então, não só para distribuição de energia, que é um painel que pode ser utilizado para distribuição de energia com as unidades funcionais extraíveis, né? Mas também para partidas, né? Partidas diretas, partidas com reversão, soft starters, inversores, todos equipados em gavetas, o que a indústria geralmente gosta bastante porque facilita e muito o processo de manutenção, o processo de retomada, né, de uma parada caso uma gaveta tenha algum problema, ou algum componente tenha algum problema, ou se acontecer algum tipo de falta que tenha prejudicado algum componente, simplesmente você vai lá, tira uma, põe a outra. Geralmente você tem gavetas reservas, né, do seu sistema. Então, isso é outra característica bem legal, sem contar que o MNS é um painel extremamente compacto, né? Então, é uma característica bem marcante dele. E vale o comentário, Felipe, que o painel não é só uma caixa metálica, né? A gente viu aqui que vocês comentaram da norma, né? E a norma vai ali ter todos os requisitos, né, para que o painel possa ter uma expectativa de operação, como, por exemplo, ali o painel ser resistente à eventualidade de um arco interno, né? Ou seja, você garantir que na eventualidade de um arco, nenhuma peça daquele painel vai voar na cara ou no corpo de algum operador, né? Estamos falando, pessoal, apesar de estar num sistema elétrico, de uma característica de projeto mecânico, né? Gavetas extraíveis, agilidade na hora que você precisa repor. Se teve algum problema, eu preciso ser ágil na minha manutenção, né? O mais rápido possível. Então, esse é um ponto muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento de produto, porque apesar do lado de fora a gente olhar e ver que é uma estrutura metálica, tem muita engenharia em cima disso para chegar dentro atender as normas, né? E chegar nos tamanhos compactos, com a possibilidade de extração e tudo mais, né? É legal. Desculpa, eu pode falar. Eu ia comentar uma coisa que você pode até me ajudar, Rafa, já que você começou a falar, vou te puxar. Eu ia comentar, o Marcos falou sobre o painel ser resistente a arco, né? Isso quer dizer que o painel é à prova de arco? Não, né? São conceitos diferentes, né? O que é interessante, né, quando a gente fala da questão do método ativo e passivo, né? Se a gente está falando que o painel ele é ensaiado a arco, a gente está falando que ele tem uma proteção passiva. Então, quer dizer, na ocorrência de um arco, né, até a extinção do arco pelo dispositivo de proteção, a gente quer dizer o seguinte: o painel, ele não, foi o que o Marco falou, ele não vai projetar, né, peças, enfim, ele vai manter a integridade dentro das características que a norma, o ensaio pede, do operador ali na frente. Mas a gente tem os métodos de proteção ativos também, que podem ser utilizados em conjunto, aumentando ainda mais a segurança do painel, né? Que são os métodos que são os famosos relés de proteção de arco, né? Vamos dizer assim, que é o que a gente pode falar um pouquinho agora. Esse camaradinho aqui, né? Exatamente. De fato, esse que você comentou é bastante importante e a gente sempre procura alertar os nossos clientes sobre essa preocupação, né? Que você pode ter o melhor painel do mundo, mas se esse painel tiver um arco interno e você não tiver uma proteção rápida para extinguir esse arco, esse painel vai ser destruído, né? Ainda mais se esse arco durar por um tempo razoável, e a gente sabe que dependendo do sistema, é bastante comum você ter disjuntores que estão parametrizados para atuar em 300, 400 milissegundos devido aos estudos de coordenação e seletividade, né? Então, o nosso TVOC, que é a nossa proteção ativa para arco, ele tem justamente essa função de auxiliar os equipamentos de proteção dentro de um painel
para quando ele identifica que um arco ocorreu, e é de fato um arco, não é simplesmente um curto-circuito, é um arco elétrico, então ele vai ignorar todas as proteções e os setups dessas proteções mais elevados e vai mandar o disjuntor abrir o mais rápido possível. Ou seja, se o disjuntor estava programado para abrir em 300 milissegundos, ele não vai mais abrir em 300 segundos, ele vai abrir agora, né? Aconteceu o arco, ele abre. Por quê? Pelo simples fato de proteger da melhor forma possível, né? O sistema, o painel, o patrimônio e também as pessoas, né, gente? A gente não pode esquecer que um arco elétrico pode ser fatal. Pode ser fatal. A gente está cansado de ver exemplos de vídeos e no YouTube sobre acidentes que envolvem arco. E a gente vê que um arco elétrico ele tem uma capacidade de gerar calor e, consequentemente, uma expansão de ar que gera aquela explosão absurda muito grande, né? Então, quanto mais rápido a gente abrir, mais rápido a gente proteger o sistema contra o ar, melhor é, né? Exatamente. Eu só vou te pedir, Douglas, para você voltar lá no painel. Eu acho que tem um ponto bem, no nosso amigo, tem um ponto bem importante também. A gente não pode falar do painel do CCM, né, sem falar de partida de motor, né, que é uma das grandes, né, uma das grandes funções, né, desse tipo de painel. E o que eu costumo falar é o seguinte, né, o conjunto da obra da tecnologia dos produtos ABB, de serem compactos, enfim, ele proporciona a gente ter uma série de vantagens também quando você agrupa essas qualidades, né, dentro do mesmo produto, vamos dizer. O nosso MNS, o nosso painel MNS, a gente tem gavetas compactas para as partidas menores, onde a gente consegue colocar até 4 gavetas, né, em linha, que a gente chama de gaveta compacta, né? Isso é interessante, que a gente está falando que a gente consegue fazer uma coluna de CCM com 36 partidas, né? Então, quer dizer, reduz muito o espaço, né? Isso é uma coisa muito interessante. E outra coisa, assim, que sempre é inerente ao CCM, eu acho muito interessante a gente comentar quando a gente falou de gaveta extraível, são os relés inteligentes que a ABB possui também, né? Que eu acho que é um diferencial muito, muito grande também nessa parte de partida de motores, que segue aquele mesmo conceito que eu comentei dos disjuntores caixa aberta. São multiprotocolos, então quer dizer, a gente não está amarrado a nenhum protocolo de mercado, então a gente consegue comunicar, seja em Ethernet IP, Profinet, DeviceNet, Profibus. Então, enfim, a gente consegue integrar os nossos relés em qualquer rede, né? E isso é interessante, que a gente começa a fechar isso tudo, enfim, e entregar para o cliente a solução que ele precisa, compacta e com segurança, igual a gente falou. Aproveitando esse gancho que a gente está comentando, né, sempre batendo na tecla da segurança, disponibilidade, né, tem um tema que é super relevante, que é a qualidade de energia, né? A gente está falando, se a energia que sai lá da usina não chegar na indústria, né, e não tiver um painel, um disjuntor bem protegido, bem projetado para funcionar de acordo, o cliente vai poder sofrer algum tipo de problema, né? Eventualmente, pode ser que alguma coisa aconteça, ou a energia da concessionária de energia acabou, né? Teve algum problema, ou dentro da própria indústria, da própria instalação, teve alguma situação, e aí a gente entra dentro da qualidade de energia. Bom, o que nós teríamos de plano para esse tipo de situação, né? O que nós temos de alternativa? No caso aqui, vocês estão vendo aqui as UPS, né? São basicamente sistemas conectados a baterias que conseguem, né, fornecer uma determinada potência para um circuito elétrico, para um sistema elétrico, para que ele continue funcionando durante um período de tempo. Tá? Vale um destaque que dessa imagem algumas pessoas podem se perguntar por que estou vendo o logo da GE e estou num webinar da ABB. A ABB ela fez a aquisição, pessoal, de uma unidade de negócios da GE chamada Industrial Solutions, tá? E essa unidade de negócios, né, da GE, ela tinha portfólios de UPS, tá?
E essas UPSs que eram, então, da GE Industrial Solutions, agora são UPSs da ABB. Tá? Mas as UPSs, elas não são só utilizadas em data centers, certo, pessoal? Tem vários outros segmentos que a gente pode utilizar uma UPS, né? Vou dar o exemplo aqui, hospital. Hospital é um ambiente que também tem essa necessidade, certo? Indústria, a indústria de uma forma geral, né, Marcos, não só os hospitais, os prédios, bancos, prédios comerciais, mas se você for pensar, até algumas indústrias que têm processos mais sensíveis a paradas, a UPS ela é bem-vinda, né? A gente tem ali alguns exemplos, né? Esses dias eu recebi de um colega uma notícia falando, a gente está passando por uma onda de calor muito grande, né? Pelo menos aqui no Sudeste, imagino que no Brasil de uma forma geral, mas o Sudeste está uma onda de calor bem forte. E recebi uma notícia de um colega que mandou uma informação falando sobre uma fazenda de aves, né? Que faz pintinhos, frangos e tal. E uma queda de energia elevou alguns graus a estufa onde os animaizinhos vivem, e isso provocou, consequentemente, a morte de vários dos bichinhos que estavam sendo criados, né? Uma queda de energia. Será que se ele tivesse uma UPS ali para segurar pelo menos o sistema de troca de calor dentro da estufa, enquanto ele correria, né, o responsável técnico correria para corrigir o problema, para ligar um gerador, etc. Será que não poderia ter salvo, né, todos esses animaizinhos, né? Então, da mesma forma, isso serve para vários outros processos. Eu entendo que tem várias aplicações onde a queda de energia, a falta de energia por poucos minutos podem provocar prejuízos bastante significativos, né? E eu acho que desculpa, pode ir. Não, o que eu queria complementar, que eu acho que é interessante comentar também é o seguinte, que dentro do nosso portfólio, além de ter desde os no-breaks, vamos dizer assim, né, convencionais, né, até alguns outros tipos de no-break. A gente tem o tipo de no-break modular, né, tem várias aplicações, é bem interessante. Às vezes você pensa num conceito, eu vou ter 2 no-breaks e eu preciso de garantia extremamente a continuidade de energia, né? Se a gente pensa no no-break modular, às vezes você, em vez de você colocar um hot standby, enfim, você consegue fazer a modalidade exatamente no mesmo no-break, né? Então, quer dizer, você deixa uma gaveta ali, vamos dizer assim, né, sobressalente, e essa própria gaveta, ela pode fazer rodízio, enfim, então, quer dizer, ela consegue entrar no seu sistema para garantir a continuidade de serviço. Quer dizer, eu tenho um módulo de 250, eu tenho 5 módulos de 50 kVA. E aí eu consigo, dentro do meu próprio equipamento, né, aumentar a minha disponibilidade de energia. E indo além, a gente também não fica limitado também só no break, vamos dizer assim, ou seja, modular, no equipamento em si. A gente também tem os equipamentos industriais, né, que eles já podem estar lá na entrada da planta, enfim, e também condicionadores de energia, estabilizadores de energia, né? Então, assim, a gente tem uma solução bem completa nessa questão de qualidade de energia. E aí, associado aí, pode falar, Marcão. Desculpa, Douglas. Eu ia comentar que o Rafael comentou da questão do condicionamento de energia, né? A UPS, ela não só é utilizada para esse tipo de situação, né? Pode ter situações ali que o principal motivo seja uma correção, né? No nível de tensão ali que o cliente tem por qualquer motivo, né? Essa é uma outra situação que uma UPS consegue contribuir, né? Já aproveito o gancho e nosso especialista de chaves de transferência, Marcos Oliveira. Será que o Vinícius está acompanhando a gente? Se o Vinícius estiver acompanhando a gente, vai ficar com ciúmes. Uma chave de transferência também é um elemento bastante importante nessa eficiência, né, Marcos, do sistema, para que eu consiga ter transferências rápidas entre fontes e até mesmo um certo automatismo do sistema também, né, para que eu mantenha sempre a carga energizada, né? Exatamente, é um equipamento fundamental, vamos falar assim, né? Porque
princípio de funcionamento básico dele, a gente tem um lado que é a rede da concessionária, vamos falar assim, né? E com certeza um gerador associado. Pode ser outras fontes, né? Outros pontos de conexão com a rede, mas do ponto de vista clássico do conceito, né? Gerador e rede principal, né? E a chave, ela tem ali o papel de, na eventualidade de uma falta, por exemplo, da fonte concessionária, ela se comunicar com o sistema do gerador, o gerador ligar, estar apto para fornecer energia, e a chave de transferência, então, conforme o nome já coloca, né, fazer essa transição de conexão da rede para o gerador, né? Do ponto de vista de conceito, a gente pode entender isso de uma forma bem simples, mas a gente sabe que tem muita engenharia, muita tecnologia dentro de uma chave, né? Porque ela vai poder ali monitorar se o gerador está pronto, qual que é o nível de tensão, as fases, como as fases estão para a entrada daquela carga, né? E vale ressaltar também que é um equipamento que tem norma, né? Aí aqui nós já temos uma, entre aspas, uma bola dividida, né? Porque a gente tem a forma de pensar da IEC e a gente tem a forma de pensar da UL. Acho que não é... A gente não precisa entrar nos detalhes, mas é interessante saber que, mesmo sendo um equipamento que conceitualmente é simples, existe uma norma que detalha como o equipamento precisa, qual que é a proposta, né? Qual que é o funcionamento desse equipamento, tá? E assim como vocês podem ver na imagem, já estão vendo uma IHM na cara da chave, né? Uma interface de operação dela local, mas as nossas chaves de transferência elas podem ser comunicadas via protocolo também, né? Ou seja, não necessariamente precisamos estar ali na frente do painel para saber o que está acontecendo, mas conseguimos fazer isso de uma forma remota. Né? Perfeito. E aí, Marcos, acho que uma coisa legal que a gente está falando muito sobre todos esses produtos, né, conectados, esses produtos inteligentes, mas de nada vale se a gente tem toda essa tecnologia e eu precisar ficar indo na frente de cada painel para ver o status dele, para ver como é que tá, se teve alguma falha, como é que estão as medições, como é que está o status de funcionamento, quantas operações foram feitas, etc. e tal. Então, senão teria que ter um monte de gente rodando a planta o tempo todo, né, para fazer esse tipo de pegar com um papelzinho, né, um caderninho, vou fazendo umas anotações, tal. Acho que a gente também pode falar que tudo isso, né, toda essa digitalização também proporciona, né, um sistema de supervisão, controle e monitoramento que é fundamental para fazer com que todo esse ecossistema digital funcione de forma apropriada e que a gente também consiga transformar tudo isso, né, todos esses dados que esses equipamentos geram, em informações que sejam de fato relevantes, informações que contribuam para a operação, informações que contribuam para a gestão de custo, informações que contribuam para a manutenção, né, que a gente consiga evoluir de uma manutenção preventiva para uma manutenção preditiva. Os próprios, né, fabricantes podem, inclusive, com o know-how dos equipamentos que eles possuem, dar inputs, né, para o cliente para que possam ser feitas atividades ou até mesmo manutenções muito mais assertivas. Então, eu deixo de fazer, por exemplo, manutenção anual em todos os meus disjuntores e eu passo a fazer naqueles que de fato precisam, que de fato tiveram ali que foram mais requisitados durante o ano, que sofreram mais operações, que de repente teve que fazer uma atuação de proteção e isso pode ter causado algum desgaste e assim por diante, né? Então eu passo a ter um ecossistema muito mais integrado, né? E informações de fato, não só dados, um monte de dados, mas sim que esses dados sejam organizados a se transformar em informações e que eu possa ter uma gestão muito mais inteligente, né? E o que é legal, né, Dogolf, é que a gente tem várias iniciativas, vamos dizer, da forma que a gente pode mostrar essa digitalização, vamos dizer assim, para o operador, uma sala de comando, fazer a gestão de ativos, a gestão de energia da planta. Inclusive, a gente tem umas soluções, assim, extremamente interessantes, né? A gente falou do disjuntor, que ele é conectado, que ele tem
os protocolos de comunicação, enfim, a gente tem multimedidores. Hoje a gente tem sistemas, né, que a gente chama de EDCS, que é o Sistema de Controle Descentralizado de Energia, onde é literalmente plug and play, né? Plug and play para a gente fazer um sistema desse, né? Então, basta a gente fecha uma rede entre os nossos disjuntores e a gente utiliza um módulo para subir as informações, né? Para a nuvem, vamos dizer assim, e a gente já tem isso tudo pronto, onde o cliente, ele com a licença dele, ele consegue fazer todo o gerenciamento de ativos, gerenciamento de energia, criar os seus dashboards, seus relatórios, conforme você já comentou, ver a vida útil do equipamento. Então, enfim, extremamente fácil, né? A gente não está falando assim de um software supervisório, enfim. Isso aqui, eu estou falando, é plug and play, está pronto. Mas a gente tem soluções mais complexas também. A gente sabe que dentro de uma indústria tem vários níveis de informações que a gente precisa trabalhar e a gente consegue implementar. A BB hoje ela também tem, inclusive, um SCADA, né? O nosso Zeno, o ZE600, onde a gente consegue integrar todo o sistema de automação da planta, de uma subestação, seja em média, baixa tensão, fazer abertura, fechamento, com todos os requisitos de segurança, de cybersecurity, dentro desses sistemas. Então, quer dizer, a gente tem algumas soluções, né, desde as soluções mais simples, mais fáceis de ser implementadas, até soluções extremamente complexas, onde a gente consegue fornecer todo o sistema de automação e digitalização da eletrificação de uma subestação para um cliente. Perfeito, Rafa. O Marcão quer complementar com alguma informação? Não. Acho que o Serra colocou bem importante esse ponto, né? Eu colocaria... de especialista agora. Exatamente. Uma coisa que eu acho legal para todos os nossos ouvintes terem é que a gente está apresentando aqui o nosso, vamos dizer assim, suprassumo de tecnologia, né? Mas vale dar o destaque, por exemplo, de como que a BB se preocupa. Você tem o EDCS e você tem o ZE600. Por quê? Se tivermos uma situação onde a necessidade é um pouco mais simples, o Ability EDCS pode ser que seja uma ferramenta mais interessante. Se estamos numa situação um pouco mais complexa, o Xenon ZE600 pode ser que seja a ferramenta ideal. Então, mesmo dentro desse portfólio que nós estamos conversando aqui, existem caminhos que nós podemos seguir, né? Isso é um ponto importante de ter no radar. Perfeito, ótimo comentário. Existem soluções para atender todas as necessidades, né? De uma necessidade mais simples até uma necessidade mais complexa. Legal, gente, bacana. Pessoal, tudo isso que a gente viu aqui é aplicado para qualquer segmento industrial, né? Por isso que a gente adotou o data center como uma referência, porque ele traz o conceito de digitalização na distribuição de energia muito forte, e é isso que a gente tem puxado muito no mercado, promovido muito, mas vale ressaltar que tudo isso que a gente viu aqui, qualquer segmento é válido, desde a plataforma de petróleo offshore, que fica lá no meio do mar extraindo petróleo, até os segmentos mais diversos possíveis, segmento hospitalar, por exemplo, né, que não é um segmento industrial, mas ele não deixa de ter uma infraestrutura, uma instalação bastante rica, né? Então, é super importante a gente comentar que nada disso aqui isso é aplicado só para tal segmento, só para tal segmento. Não, isso aqui é aplicado para todos os segmentos. São soluções que podem ser aplicadas para todos os tipos de indústria e todos os tipos de instalação. E aí, saindo um pouco do mundo da indústria, agora a gente entra no mundo das Smart Cities, né? Então, vamos falar um pouquinho o que tem tornado as cidades cada vez mais inteligentes. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, de automação predial. Vamos falar um pouquinho sobre prédios autônomos. A gente tem um especialista aqui na bancada, hein, Rafa? Segredinho entre a gente aqui, mas tem um especialista aí na bancada. A gente está calçado aqui, negócio. A gente está calçado, exatamente. Mas, bom, acho que a gente pode começar falando justamente sobre o conceito de smart buildings, né, de prédios inteligentes.
sobre sistemas de automação que hoje são embarcados dentro dos prédios. Tem uma coisa bem bacaninha aqui que eu vou deixar rodando, e aí eu vou pedir para o nosso amigo Marcos Oliveira, que conhece muito de automação predial, falar um pouquinho o que uma automação predial pode proporcionar para um empreendimento, Marcos, assim, para o dono do prédio, até mesmo para as pessoas que estão alocando esses andares, enfim. Acho que um ponto, como a gente está seguindo o fluxo da energia, né, vale o destaque que na entrada ali do prédio vai ter um painel ali, um transformador, um painel de média tensão, né? Tudo isso que a gente viu, tudo que a gente estava no mundo da indústria, vamos se deparar, tá? Mas focando aqui do lado entrando ali, saindo da entrada de energia, indo ali para os andares, para a distribuição, né, pessoal? Da mesma forma como a indústria se preocupa com o que está acontecendo, quando a gente vai para o ambiente predial, a analogia é válida, né? Ou seja, para que um ambiente predial possa operar da melhor forma possível, a gente precisa, primeiro de tudo, de equipamentos que tragam a segurança, né? Isso pensando da perspectiva do sistema elétrico, tá? Então, a gente precisa de disjuntores que, caso seja necessário, eles vão operar, né? Por exemplo, falando da proteção. Mas do ponto de vista de controle, a gente está falando de um sistema que, como está passando na imagem aí, vai ter um sistema de ar-condicionado que consome muita energia e tem uma certa complexidade. A gente está falando de um sistema de iluminação que está espalhado por todo o andar, por todos os andares, pelo lado de fora do prédio, porque também a gente está falando do ponto de vista do embelezamento do empreendimento, né? A gente tem os sistemas, por exemplo, de águas, né? Ou, por exemplo, de gás, tá? Que são insumos que estão chegando dentro do edifício também. E aí, como que a gente administra tudo isso, né? Porque se eu não tiver informação nenhuma do que está acontecendo, eu não consigo fazer nada. Então, a automação predial e o portfólio da ABB vem de encontro a você passar a ter informações através de sensores, né, espalhados por toda a instalação, e esses sensores trabalhando em conjunto com atuadores, né, ou seja, elementos que de forma a receber o sinal desses sensores vão começar a atuar dentro das disciplinas desse edifício de forma automática. Então, por exemplo, um sensor de temperatura em conjunto com um sensor de presença podem falar para o sistema do ar-condicionado que o ar pode ligar e ir para o set point de conforto, porque foi detectado presença, né? E a temperatura estava um pouquinho mais elevada, estava, por exemplo, 24 graus, e o ideal é que esteja ali 22, por exemplo. Tá? Da mesma forma como vocês estão vendo no vídeo, um ambiente predial pode ter muita luz natural, né? Ou seja, muita luz do sol, e a gente pode dimerizar a iluminação artificial, trazendo um conforto visual melhor para os colaboradores que estão naquele ambiente, né? E também trazendo eficiência energética. Mas não só no ponto de vista de economia de energia, porque o fato da gente estar trabalhando com um sistema que é capaz de saber o que está acontecendo, vai possibilitar que a equipe que é responsável pela manutenção, né, e a operação do sistema consiga saber onde teve uma falha, qual foi a falha, o que precisa ser feito. Ou seja, tem o ganho, que é um ganho mais difícil de se mensurar, que é o fato de você saber ter a informação com a localização e no momento certo, ou às vezes até de forma antecipada, né? Que, se a gente for parar para pensar, foi coisas que a gente comentou lá na indústria também, né? Sim, que são aplicadas também para o segmento terciário, né? Talvez com tecnologias diferentes, com meios de se fazer essa automação diferentes, com designs diferentes, né? A indústria ela requer equipamentos mais parrudos, né? Com uma resistência mecânica maior, etc. O segmento terciário talvez não, né? Daí vão ter equipamentos talvez mais bonitinhos, que se adequem mais à arquitetura do ambiente, à decoração e etc. Agora, um ponto legal que, né, Marcos, que você comentou, toda essa automação, a ABB ela desenvolve soluções de automação predial há algumas décadas já,
né? Não é há pouco tempo, e a gente utiliza um protocolo que está ficando cada vez mais usual e mais conhecido no Brasil, que é o KNX, né? Então, o KNX ele é um protocolo, digamos assim, multiplataforma, que atende vários fabricantes produzem equipamentos que comunicam em KNX. Existe uma questão de interconectividade entre esses vários produtos, independente do fabricante. Existe uma questão de que esse protocolo também oferece aos integradores e aos usuários, que são soluções meio que já desenhadas, né? Então, você compra um produto que você não vai precisar programar ele já vem programado, normatizado, né? Ele já vem com aplicações meio que prontas. Existe uma norma para o KNX, né? Então isso também é legal, não é um protocolo X, né? É um protocolo normatizado que segue uma norma internacional, tem ISO, inclusive, né, Marcão, para o KNX. Então, é algo assim que é largamente utilizado na Europa, né? Um protocolo que nasceu lá, muitas cidades inteligentes europeias utilizam o KNX como principal ferramenta para se executar essa automação, e está ficando, obviamente, cada vez mais conhecido no nosso dia a dia. Inclusive, a gente tem trabalhado vários projetos aqui no Brasil que envolvem, né, o protocolo KNX e as soluções de automação predial KNX, né? Um ponto a adicionar disso, do KNX e até do portfólio da ABB como um todo, é que, como você bem colocou, a gente chega até a parte do lado do design. Vamos fugir um pouquinho da funcionalidade. Agora vamos falar como um equipamento que fica na parede, por exemplo, um keypad ou uma IHM, né, agrega a arquitetura do projeto. Porque até agora a gente falou muito de painéis e tudo mais, né? Mas a gente tem todo um portfólio tanto no KNX, né, voltado para automação, de keypads e HMs, com um design muito bonito, né, puxando realmente para o lado estético, né? Assim como a gente tem o interruptor e a tomada mais simples, que estamos acostumados aí a ver nas instalações, né? A linha Zenit e a linha Uno, né? Que também o pessoal pode ter um interesse depois de se informar, querer saber um pouquinho mais e fatalmente até encontrar aí nos mercados, né, disponíveis. Esse é um ponto importante. Fazer um merchan aqui que faz parte, né? A questão dos interruptores e tomadas, pessoal, quem tiver interesse, depois pode procurar no Marketplace da ABB, tá? Então, a gente vai comentar, vou mostrar para vocês no finalzinho da apresentação o link, como vocês podem acessar o Marketplace, mas lá vocês podem encontrar toda a nossa linha de interruptores e tomadas, que o Marcos comentou, né, da nossa linha de entrada, que é a linha Uno, até a nossa linha mais sofisticada, que é a linha Zenit, e está lá à disposição para que vocês possam ver os modelos, os tipos, etc. Então, é bem legal e vocês podem comprar online. Essa é a facilidade dos dias de hoje, né? Você escolhe qual modelo você quer e um distribuidor mais próximo vai entregar na sua casa. Tá? Eu acho que a gente falando agora dos interruptores, tomadas, enfim, a gente realmente conseguiu mostrar todo o fluxo, né? Lá desde a geração a sua tomada, né? Literalmente. Mas não acaba aí. A ABB ainda tem muito produto, né? Que a gente não falou, a gente já vai comentar de alguma coisa aqui. O Marcos falou sobre a parte de automação predial, residencial, mas toda a parte de distribuição de energia e proteção, né, a gente também tem solução para chaveamento de carga, então, enfim, mini disjuntores, supressores de surto, DR, telerruptores, caixas para fazer a instalação, caixas certificadas, painéis, enfim, toda essa parte de equipamentos para proteção e distribuição dentro da construção, a gente também tem soluções para atender nos mais variáveis exigências de projeto, vamos dizer, né? Nós temos mini disjuntores que, se você precisar, você pode motorizar, se tiver necessidade, níveis de curto-circuito mais alto, enfim. A ABB tem um portfólio também muito completo para atender as suas necessidades, vamos dizer assim, quando a gente está falando de proteção e distribuição de energia dentro de uma construção, né? dentro do building, vamos dizer assim, em geral, seja residencial, comercial, enfim, é um portfólio muito amplo.
além da interruptores, tomadas, mini disjuntores, DRs, DPS, os quadrinhos de distribuição, também tem toda a parte de medição, né, Rafa? Às vezes você tem um quadrinho menor que você quer ter um medidor de energia, então tem os medidores. A gente tem automação residencial, que é mais voltada para a residência, para o conforto da residência, né? Onde você pode, né, na palma do seu smartphone, controlar a sua casa, iluminação, acesso, ligar a banheirinha para quem tem esse luxo dentro de casa e assim por diante, né? Então, a integração com a Alexa, né, que é também uma coisa bastante legal, ou seja, se você tem uma Alexa da Amazon, que é um produto da Amazon, você pode, pela Alexa, mandar comandos para a nossa automação residencial e você pode definir cenários, controlar a iluminação, enfim, uma série de coisas, né? Controle de ar-condicionado, de temperaturas. Então, é um portfólio, como o Rafael comentou, muito rico, muito vasto e atende a todos os segmentos. E acho que, pessoal, para a gente fechar o nosso bate-papo, né? A gente está chegando próximo do horário aí proposto. Acho que tem um ponto que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da mobilidade, né? Então, quando a gente pensa em mobilidade elétrica, tanto se fala hoje, né, de veículos elétricos, a mídia está abordando bastante sobre isso. A ABB é patrocinador oficial da Fórmula E, né, que é digamos assim, a Fórmula 1 de veículos elétricos, né? Então, com pilotos bastante renomados, com veículos fantásticos. Então, a ABB está na vanguarda da questão da mobilidade elétrica, do e-mobility, né, como a gente gosta de chamar, e certamente a gente tem bastante solução também para eletrificar os veículos elétricos, porque no final das contas o veículo vai precisar de energia, né? E a energia vai precisar, muitas vezes esse veículo vai precisar que tenha um carregamento rápido, ou dependendo do veículo, pode ter um carregamento mais lento. Então, tem uma série de aplicações, né? Então, a gente pode ter uma gama bem grande aí de soluções, desde da pessoa que quer ter um veículo elétrico e carregar na casa, que vai tomar um tempo longo de carregamento, até os ônibus, por exemplo, ônibus elétricos, que, tem que carregar, papum, né? Não pode demorar muito, porque precisa carregar passageiro, precisa transportar pessoas, né? Então, vamos falar, para finalizar, abordar um pouquinho sobre essas soluções aqui. A gente pode começar falando principalmente das nossas soluções voltadas para deixa eu achar aqui onde que está. Single Home Residential Charging, né? Que são, começando pelas aplicações mais simples, né? Que é justamente o carregamento individual da residência, né? E acabou de sair do forno, né, Douglas? Acabou de sair do forno. Acabou de sair do forno uma nova linha de carregadores com viés um pouco mais residencial, né? Chama TerraC Wallbox, tá? Com aplicações para até 22 kW, né? Carregadorzinho que a gente coloca dentro da nossa casa, tem todo um requisito de instalação para proteção que já está incorporado dentro do carregador. Então, o carregador ali, ele tem uma proteção contra surto, uma proteção contra fuga de corrente. Esse é um ponto importante para a gente dar o destaque. É um produto que já vem com aplicativo, assim como diversos produtos que a gente comentou aqui, tem aplicativos que a gente pode utilizar para facilitar a nossa interação com o equipamento. O TerraC Wallbox é um carregador que vem com o aplicativo, né? E vale um ponto importante, que tanto para o plug tipo 1 como o plug tipo 12, não sei se todos os nossos ouvintes estão acostumados com isso, né? Mas em linhas gerais, né? O plug padrão norte-americano ou padrão europeu, né? Existe essa versão, então a gente consegue atender esses dois segmentos. Aqui para o mercado do Brasil, a gente sabe que a IEC é mais forte, então os carros normalmente estão vindo com plugs padrão tipo 2, mas ainda assim o cliente pode optar, né? E é um equipamento muito, muito interessante que está na vanguarda, né? A gente sabe que aí o tema de mobilidade elétrica está muito, muito forte e estamos
já trabalhando já junto, né, com a vanguarda desse sistema. E isso para carregamentos lentos, né, Marcos? E como você comentou, para quem pode deixar o carro ali 6, 7, 8 horas carregando durante a noite, etc. E, Rafa, e para quem precisa de um carregamento... Pode falar, Marcão. Coisa bem simples, tá, Douglas? Um destaque importante para o pessoal não achar que, nossa, vai demorar 6 horas, né? Pessoal, nem sempre a gente vai deixar o carro no zero, né? Normalmente a gente vai carregar, o carro está ali com 60, 40, então esses 6 horas ali é se tivesse totalmente descarregado. É que nem celular, né? Geralmente, às vezes, a gente coloca para carregar sem ter chegado no zero. Às vezes você coloca aí, pô, tô 40%, vou precisar dar uma saída, vou colocar para carregar, né? Então é mais ou menos a mesma linha. E, Rafa, e para quem precisa de um carregamento mais rápido? Pô, tenho um carro elétrico, tô viajando, tô pegando estrada. Não posso esperar 6 horas. Pensou, um café de 6 horas, né? Vou parar no posto e ficar tomando café durante... É impossível, né? E para quem precisa de um carregamento mais rápido, o que a BB dispõe? A gente tem algumas opções, né, Douglas? O Marcos comentou do nosso Wallbox AC, né? A gente também tem o Wallbox DC, que vamos dizer assim, ele vai ser um carregamento de transição entre o lento e o rápido, né? A gente consegue fazer carga de até 22 kW, mas já em corrente contínua, e é claro, aí a gente vai conseguir já diminuir bastante o tempo de carregamento em relação aos carregadores de corrente alternada. Mas a gente tem já os carregadores rápidos também, né? A BB está na vanguarda desse segmento. E uma coisa que eu acho interessante, que a gente está falando aqui de carregamento, e isso é um outro mercado também que vai demandar várias das soluções que a gente apresentou aqui hoje, né? A gente vai precisar de disponibilizar a energia com segurança e com disponibilidade e continuidade, né? Para esse mercado, né? Então, assim, as nossas soluções, elas são para as mais diversas aplicações mesmo, né? E aí a gente tem o Terra 54, vamos falar assim, que o Marcos comentou, a gente tem o plug tipo 1, tipo 2. Nesses tipos de carregadores, a gente consegue fazer carregamentos de até 50 kW e ter num próprio carregador, vamos supor, disponível um plug tipo 1, um plug tipo 2 e um plug AC, né? E aí a gente consegue até fazer 2 carregamentos simultâneos, desde que um seja DC e outro seja AC. E soluções para monitoramento remoto, esses carregadores, vamos dizer assim, já pensando já em eletropostos, né, que a gente já começa a ver a implantação no Brasil, eles já têm uma inteligência embarcada que a gente consegue fornecer um serviço de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias na semana, e a gente consegue resolver mais de 80% de alguma indisponibilidade desse sistema remoto, né? Fazendo a comunicação remota com esses dispositivos, fazendo um reboot do sistema, fazendo manobras internas nesses equipamentos, enfim, tem toda uma inteligência embarcada nesses dispositivos. E aí a gente, além desse, a gente está falando de carregamentos de até 50 kW, a gente tem carregadores maiores. Hoje a gente pega o Porsche Taycan, ele já é possível a gente trabalhar com carregamentos ainda maiores, falando na ordem de 185 kW, enfim, ônibus, caminhões, né? Então, a gente tem carregadores, vamos dizer assim, ultra rápidos e podemos fazer também soluções engenheiradas, né? Desenvolvidas conforme a necessidade e a aplicação do cliente. Um exemplo é para carregamento de um ônibus com aquele sistema móvel, né? Basculante, que ele faz a conexão na parte superior dos ônibus. A gente atende assim também. São os famosos pantógrafos, né? Exatamente. São os carregadores pantógrafos que a gente sabe que em algumas cidades, mundo afora, a gente já tem esses sistemas aplicados e muitas vezes na parada, né, Rafa? Numa parada para pegar alguns passageiros ou numa parada intermediária ali do ônibus, ele rapidinho recebe um supercharge, digamos, né, assim, um carregamento super rápido que vai dar ali pulmão para ele andar mais vários quilômetros até receber o próximo, né? Então, de fato, são soluções que vão demandar
cada vez mais, né, vão aparecer, porque as cidades estão cada vez pensando mais nessa questão de sustentabilidade, de utilizar, de fato, equipamentos elétricos, e óbvio que aí também mora o desafio do fornecimento de energia, que imagina que não se usava essa energia, né, não se tinha essa demanda de energia para esse tipo de carga, e agora vai passar a ter. Então, é óbvio que existem diversos desafios aí que virão pela frente de geração de energia, de distribuição de energia, né, de sistemas de inteligentes para monitoramento. As concessionárias de distribuição e transmissão, elas vão ter muitas coisas no que pensar e como distribuir essa energia de forma inteligente, atendendo toda essa demanda que cada vez vai crescer mais e mais e mais, né? Então, legal. Eu acho que com isso a gente fecha o nosso bate-papo. Novamente, pessoal, quem tiver interesse depois de conhecer essa ferramenta, a BB Smart Societies, vocês podem acessar pela própria internet, tá? Vocês podem acessar pelo próprio Google Chrome, escrevendo bbsmartsites.com.com e vocês vão acessar essa ferramenta bem legal que mostra uma série de soluções da BB. Como vocês viram, a gente foi falando de forma rápida por várias delas, com tempo bastante curto, é impossível a gente focar em todos os detalhes, mas o objetivo principal era que a gente abordasse todo o escopo, né, falasse da geração de energia até a tomada, né, até o interruptor de tomada, e eu acho que esse objetivo foi cumprido aqui nesse bate-papo com o Marcos e com o Rafael. Meninos, falem suas considerações finais para a gente se despedir aqui do nosso público e a gente já finaliza a nossa apresentação. Só agradecer pelo pessoal ter prestigiado esse evento, espero que eles tenham gostado. Podem compartilhar, inclusive, né? Acho que vai para o YouTube, certo, Dogoff? Vai para o YouTube. Depois compartilhar com os conhecidos, amigos aí, fiquem à vontade. Então, fica aqui o meu muito obrigado a todos. Bom, eu também gostaria de agradecer a todos, a disponibilidade de todos que estão presentes com a gente até agora aqui na apresentação, todos que participaram. E fica a mensagem, assim, a gente está sempre disponível para auxiliá-los, né? Podem entrar em contato com a ABB, ou um engenheiro de aplicação, ou suporte técnico, uma equipe, uma pessoa da equipe de vendas, enfim, sempre estamos dispostos a atender as suas necessidades, sempre que vocês desejarem. Tá? Muito obrigado para todos. E antes de eu dar meu recadinho final, pessoal, como eu comentei, a ABB Loja Online tem uma série de produtos da ABB ali disponíveis, desde segmentos industriais até soluções para a sua residência, interruptores de tomadas, toda a parte de distribuição elétrica interna, mini disjuntor da RDPS, quadrinhos, automação predial, automação residencial. Então, fique à vontade para acessar, é muito legal e é uma compra totalmente digital. Você não precisa mais ficar correndo atrás do distribuidor. Você pode simplesmente escolher o que você quer e vai ser entregue na sua casa para você fazer as instalações com a qualidade e a segurança dos produtos da ABB. E com o design também, quando a gente fala em residência, se pensa muito em design também, né? Um outro recado, as nossas redes sociais, nos sigam, né? Aqui nós temos a ABB Eletrificação no Pinterest, no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e o @BB_Eletrificação no Instagram. Então lá a gente usa bastante as redes sociais para levar as novidades, para falar de treinamentos, para falar de produtos, para dar dicas de uma forma geral. Então nos sigam, vai ser super interessante ter toda essa audiência maravilhosa que está com a gente até agora, sempre em contato conosco e sempre podendo trocar experiências. Como eu disse no começo, essa é a última sessão do Latantur Brasil, né? Então nós gostaríamos demais de agradecer. Foi uma experiência muito legal poder trazer todo esse conteúdo digital para vocês. A gente preparou tudo com muito carinho, a gente pensou em temas que pudessem de fato agregar de alguma forma para a nossa audiência, para os nossos clientes, para aqueles que não são clientes direto da ABB, mas que têm interesse nas nossas tecnologias, para futuros técnicos, futuros engenheiros, estudantes, enfim.
é um conteúdo que foi pensado com muito carinho para todos vocês. Espero que tenha sido muito proveitoso. Esse conteúdo vai ficar disponível no YouTube, vocês podem acessar quando vocês quiserem. Vocês podem indicar para colegas, para amigos, para que as pessoas possam conhecer, né, ter esse acesso a esse conhecimento técnico e também para que as pessoas possam conhecer a ABB cada vez mais próximo. Agradeço imensamente. Deixo o meu muito obrigado por vocês estarem conosco até agora e para você que estiver assistindo isso depois também, muito obrigado pela sua atenção e conte com a ABB sempre que possível. Até mais, Felipe falando. Tchau, tchau.